Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra no Manaus Plaza Shopping, no centro de convenções, para anunciar a nossa maior revisão de véspera de todos os tempos para a Guarda Municipal de Manaus. Evento imperdível e que vai te ajudar a conseguir a sua aprovação nesse concurso, né, Fernando? É isso aí, pessoal. E no dia 17 de fevereiro próximo, você conta com toda essa estrutura. Amplo estacionamento, redes de lanchonetes e todo o conforto para você adquirir as últimas dicas que vão te conduzir à aprovação no concurso da Guarda Municipal de Manaus. Exatamente. Acesse as informações que estão aqui nessa página, garanta o seu ingresso. Estamos esperando você aqui para pegar as dicas mais valiosas da sua vida. Aquele abraço e bora vencer! Fala galera, beleza? Professor Ivo Martins aqui na semana de premonição para a Guarda Municipal de Manaus. Hoje, terça-feira, galera, dia 6 de fevereiro. Estamos a 12 dias exatos do seu concurso para a Guarda Municipal de Manaus. Hoje vamos realizar questões aqui importantes sobre assuntos que estão no seu edital e que podem vir a ser cobrados na sua prova. Então fica ligadinho aí, vem comigo e vamos estudar, vamos trabalhar, tá? Quero cumprimentar cada um de vocês que está aí no chat, nos acompanhando, e pedir ao nosso time que coloque aí o link da nossa revisão de véspera, tá, pessoal? Revisão de véspera do TRT foi um sucesso, muitas questões dadas na revisão estiveram na prova no dia seguinte, eu tenho certeza que será assim também na Guarda Municipal de Manaus, beleza? Então vamos trabalhar aí questões de prova, tá? Para quem não me conhece, me chamo Ivo Martins, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, professor e mentor aqui no Ser Aprovado, tá bom? Pode me seguir lá no Instagram, @DeltaIvoMartins, mandar sua dúvida, sugestão, crítica, convite para churrasco da sua posse lá na Guarda Municipal de Manaus, beleza? Vamos trabalhar aí resolução de questões hoje e a primeira questão é a seguinte. Presta atenção, são aqui assuntos relacionados aos crimes contra a pessoa. Olha lá, Jonas e José celebraram um pacto de morte, chamado ambicídio. Né? Jonas ministrou, aqui, o Jonas e o José, né? Combinaram lá, fizeram lá um pacto de morte. O Jonas ministrou veneno a José e José ministrou veneno a Jonas. José veio a falecer, mas Jonas sobreviveu. Nesse caso, Jonas não responderá por nenhum delito por falta de tipicidade. Meus amigos, presta atenção no seguinte aqui. Presta atenção no seguinte. Não dá para a gente falar em falta de tipicidade. Olha só, uma coisa é os caras combinarem um pacto de morte, o Jonas e o José combinaram, mas o Jonas não tomou o veneno. O José não tomou o veneno. O Jonas deu o veneno a José e o José deu o veneno a Jonas. Ou seja, aqui ó, tanto Jonas quanto José praticaram ato executório. Praticaram ato executório de homicídio. Praticaram o ato executório de homicídio, porque uma coisa é você combinar o pacto de morte, outra coisa é você matar a pessoa, e foi isso que o Jonas fez em relação ao José. Meus amigos, o Jonas ministrou veneno a José, José morreu. Que crime é esse? Homicídio. Não dá para a gente falar em auxílio a suicídio. Não dá para a gente falar em instigação a suicídio. Não dá para a gente falar em induzimento a suicídio. O Jonas, ele praticou o homicídio do José. Olha só, a questão tenta te confundir aqui para o auxílio, porque você conhece o crime lá do artigo 122, né? O crime de participação em suicídio. Não foi isso que aconteceu aqui. Por mais que eles quisessem cada um tirar a sua própria vida em função do pacto de morte, o que aconteceu aqui foi um homicídio. Jonas matou o José. Beleza? Faça essa questão, muita atenção aí, meus amigos. Próxima questão. Note que agora trata-se de uma questão incorreta. Isso é típico da IBFC. Ela adora perguntar sobre questão incorreta. Significa dizer, portanto, que todas as questões são verdadeiras, exceto uma que é incorreta. Olha lá. Assinar a alternativa incorreta sobre o crime de homicídio culposo. O crime de homicídio culposo é aquele que o agente não quer praticar, né? Mas só pratica porque viola uma regra de dever de cuidado objetivo que é representada pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Olha o que diz a letra A. O crime de homicídio admite a forma culposa? Claro que sim. Artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro.
Olha a letra B. Além do homicídio culposo definido no Código Penal, existe o homicídio culposo de trânsito definido no CTB. Verdadeira também a questão, tá, pessoal? Nós temos o homicídio praticado comumente, fora das relações de trânsito, bem como nós temos o homicídio praticado na condução de veículo automotor. Está correta a questão. E aí, professor, qual que eu aplico? Vai depender. Se o homicídio culposo ocorre diante das relações de trânsito, né? A gente está falando da aplicação do CTB. Se ocorre fora das relações de trânsito, o que se aplica é o Código Penal. Beleza? Lembrando que a lei especial sempre derroga a lei geral. A lei de trânsito é uma lei especial, então ela prevalece em face da lei geral, que é o Código Penal. Então, ocorrendo ali um homicídio de trânsito, né, no trânsito, ele vai ser tutelado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Letra C. A pena do homicídio culposo pode ser agravada se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Meus amigos, verdadeiro aqui também, artigo 121, parágrafo 4º. É uma das causas que aumentam a pena no crime de homicídio culposo. Olha a letra B, a letra D de dado. Aliás, ela diz o seguinte: o juiz não pode, no homicídio culposo, deixar de aplicar a pena. Tá falso. Pode sim, meus amigos. É o que se chama de perdão judicial. É o perdão judicial que está estatuído no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Quando as consequências da infração são tão graves, o juiz ele deixa de aplicar a pena. Imagina aquele cidadão que está dando uma ré no veículo, por exemplo, dentro de casa, e acaba atropelando o seu filhinho que está engatinhando lá atrás. Praticou um homicídio culposo. Esse homicídio culposo, meus amigos, o Estado perde o interesse de punir esse cidadão. Para que o Estado vai punir esse cidadão com uma pena de 1 a 3 anos se ele já está punido eternamente pelo fato de ter matado o próprio filho? Então, quando as consequências do delito são tão graves, né, que a sanção se torna desnecessária, é reconhecido o instituto do perdão judicial e só cabe nas hipóteses de homicídio culposo, tá, galera? Só nas hipóteses de homicídio culposo, que é como pergunta a questão. Na prova, o examinador vai botar que cabe perdão judicial no homicídio doloso. Não cabe, só no homicídio culposo. Isso significa dizer que a letra E também é verdadeira. Ó. A pena do crime aumenta se o autor não procura diminuir as consequências do seu ato. Verdadeiro também. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro. Tá vendo aí, galera? Questão tranquila, boa, muita atenção. Tranquilo? Show de bola, maravilha. Vamos adiante. Aqui, ó. Terceira questão diz lá o seguinte: Antônio e sua mulher, olha aí, o Antônio e a sua mulher, Antônia, resolveram, sob juramento, morrer na mesma ocasião. Aí é o Antônio, aqui, ó, e a Antônia, mulher dele, aqui de cabelo grande, né? E a Antônia resolveram colocar aí, né, fim às próprias vidas. Fizeram lá um pacto de morte, fizeram um homicídio, estilo Romeu e Julieta, né? A história dos Capuletos e os Montecchios, né? Na obra de William Shakespeare, olha aí, né? Romeu e Julieta fizeram um pacto de morte. E aqui o seguinte, ó, Antônio, com o propósito de livrar-se da esposa, finge que morreu. Antônia, sacanagem aqui do Antônio, né? Antônia, fiel ao juramento assumido, suicida-se. Nesse caso, Antônio responderá por... Note que o Antônio, ele não ministrou nada na Antônia. E a Antônia também não ministrou nada no Antônio, né? O Antônio aqui, ele só deu uma miguelada, né? Ele só deu uma miguelada para que a esposa morresse. Ele praticou homicídio, meus amigos? Não, aqui ele não praticou homicídio e nem participou de suicídio culposo, porque não existe, né? Ele não praticou também homicídio culposo, ele não praticou ato executório de homicídio. Aqui, ó, ele promoveu o induzimento ao suicídio. Eles tiveram... O que é induzir ao suicídio? Induzir, meus amigos, é criar uma ideia de ceifar a própria vida. Induzir é diferente de instigar. No instigar, a ideia já existe, o autor apenas reforça a ideia já existente. No induzir, cria-se a ideia. Como a questão falou, Antônio e sua mulher Antônia resolveram, sob juramento, morrer na mesma ocasião. Então, ele participa do suicídio dela. Vai responder aqui de acordo com o artigo 122 do Código Penal, pelo crime de participação na modalidade induzimento ao suicídio. Beleza aí, galera? Muito boa. Fácil também a terceira questão. Vamos avançando aí, ó.
Próxima, quarta questão. Maria e seu namorado João praticaram manobras abortivas que geraram a expulsão do feto. Todavia, em razão da chegada de terceiros ao local e dos cuidados médicos dispensados, o neonato sobreviveu. Nesse caso, Maria e João responderão por que crime? Pessoal, eu estou falando aqui de uma situação que nos remete ao aborto, né, a partir do artigo 124 do Código Penal Brasileiro. Praticaram aqui manobras abortivas, só que a intenção deles era que efetivamente fosse destruído ali o produto da concepção. Geraram a expulsão do feto. Qual é o conceito de aborto? É a interrupção da gravidez mediante a destruição do produto da concepção. Eu pergunto, o produto da concepção aqui foi destruído? Não foi destruído. Não houve a consumação do delito. Dá para a gente falar aqui em crime de aceleração de parto? Nem tem esse crime. Dá para a gente falar em tentativa de homicídio? Não era essa a intenção. Dá para a gente falar em infanticídio só porque ele usou a expressão neonato aqui? Claro que não, não é infanticídio. Nem se falou da influência do Estado puerperal aqui. Isso é tentativa de infanticídio? Não, só nos sobra a letra A. Tentativa de aborto, galera. Queriam praticar o aborto, mas o feto nasceu com vida. Não se resultaram presentes todos os elementos da definição típica legal do crime de aborto. Então vai responder o agente por tentativa. Muito fácil, gente. Melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. Mais fácil do que ganhar do Vasco. Não fosse o Gabigol perder aquele pênalti do jeito que perdeu, né, meus amigos? Ontem, né? Brincadeira, né? Ontem não, na verdade, domingo, né? Brincadeira, o senhor Gabigol. Beleza, galera? Tranquilo, fácil aqui de ventilar essas situações aí. Muito bom, presta atenção. Vamos para a nossa quinta questão na tela para você, ainda sobre os crimes contra a pessoa. Perceba, letra A. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de lesão corporal, pois sua desclassificação incide na contravenção de vias de fato. E aí, meus amigos, o que você acha? Falsa ou verdadeira essa questão? Cuidado, tá, gente? Peraí, calma. Não dá pra gente falar especificamente que a desclassificação da lesão corporal resulta em vias de fato. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tudo bem, eu posso até falar na não observância do princípio da insignificância. Até porque quem está lesado de alguma forma em sua incolumidade física, né, sua integridade física corporal, né, tem lá uma lesão. Então não dá para a gente dizer que aquela lesão é irrelevante a ponto de ensejar o princípio da insignificância. Não, né? Mas nem sempre a desclassificação incide na contravenção de vias de fato. Não pode, tá? Eu posso falar, por exemplo, de uma lesão gravíssima, que não é considerada gravíssima, mas é grave. E aí não dá para a gente falar em insignificância de jeito algum, tá, meus amigos? Não está muito boa a letra A, não, tá? Eu reputaria falsa essa questão. Olha a letra B. A ofensa à saúde de outrem, por ser crime de perigo, não depende da produção do resultado para a configuração de sua tipicidade. Meus amigos, se a saúde de alguém está ofendida, né? Tá dizendo aí, ofensa à saúde. Isso não é crime de perigo, isso é crime de dano. Né? Quanto à classificação do crime, a gente tem o crime de perigo e o crime de dano. Crime de perigo é aquele crime cujo perigo é presumido por lei. Por exemplo, aquele cara que está dirigindo embriagado, está pilotando, está dirigindo o veículo automotor embriagado e é parado pela blitz ali, né? Parado na blitz. Note que ele ainda não bateu, note que ele não lesionou ninguém ainda, mas o legislador está punindo pelo só fato dele estar dirigindo embriagado. Ele não causou nenhum dano a ninguém ainda. Poderia até vir a causar. Estou falando de um crime de perigo, é diferente do crime de dano, porque é ofensa à saúde. O cara me deu uma porrada, ofendeu minha saúde, eu quebrei um braço, por exemplo. Né? A minha saúde está ofendida. Isso não é crime de perigo, isso é crime de dano. Por isso que a questão é falsa, tá? Por isso que a questão é falsa. Veja, eu não estou falando do crime de dano do artigo 63, estou falando de uma classificação do crime. Se há ofensa à saúde, não é crime de perigo. Se há ofensa à saúde, é crime de dano. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bom. Evaldo, eu tô muito amarelo aqui, parece até que eu tô com icterícia. Não dá para melhorar um pouco a minha imagem, não? Depois você dá um tapa aí, o pessoal vai pensar que eu tô doente aqui. Eu não tô doente não, tá, pessoal? Eu continuo bonito aqui, mas eu tô meio amarelo. Aqui, ó, tô me vendo aqui, tô meio amarelo. Melhora isso aí, tá, filho? Letra C.
Tá na tela para você aí, ó. A lesão corporal culposa na direção de veículo automotor impede a substituição de pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Questão difícil, tá, pessoal? Questão difícil, mas não impede não, tá? Não impede não, porque a pena de lesão corporal culposa, você vai ver, né, ela possibilita, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tá? O gabarito é essa aqui, a letra D. Ó. A prática de lesão corporal leve em situação de lesões recíprocas. O que é lesão recíproca? Esse aqui agride esse, que agride esse, né? Pode resultar ou pode ensejar a substituição da pena de detenção pela pena de multa. Está lá no artigo 129, acho que parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Quando a lesão ela é recíproca, tá? O juiz pode ensejar, o juiz pode promover a substituição da pena de detenção pela pena de multa. Verdadeira aí a questão. E a letra E diz que o comportamento da vítima é incapaz de influenciar na pena do crime de lesão corporal. Negativo. A gente tem lá a lesão corporal, por exemplo, né? Aquela lesão corporal que é privilegiada. Qual é? É aquela que o agente produz a lesão corporal na vítima após injusta provocação da própria vítima. Né? Imagina que uma pessoa, né, ela me provoca injustamente, me provocou injustamente, eu vou lá e dou uns catiripapo nela e promovo lesão corporal nela. Eu, de alguma forma, posso ser beneficiado. Por quê? Porque eu só agi sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, o comportamento da vítima ele pode sim influenciar na pena da lesão corporal. Fácil até aqui, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Próxima questão na tela para você aí, ó. Sexta questão. NAY, sexo feminino, 37 anos de idade, sofreu ferimento por instrumento pérfuro cortante em abdômen durante briga com ex-namorado. Foi levada ao hospital, tendo sido realizada exploração da ferida e a sutura dos planos atingidos, laparotomia branca. Manteve quadro estável hemodinamicamente. Após 14 dias, retomou as suas atividades habituais. De acordo com o artigo 129 do Código Penal, que trata de lesão corporal, né, o perito médico legal deve considerar a lesão corporal como sendo leve, grave, gravíssima, tentativa de homicídio ou violência doméstica. Pessoal, não se trata de violência doméstica, porque aqui o examinador quis te confundir, né? Falando de violência doméstica, você pensar que se trata de Maria da Penha. Tem nada a ver com Maria da Penha. Simplesmente ela foi agredida pelo ex-namorado, mas a questão não te dá mais dados sobre ela a ponto de você inferir que se trata, né, de uma Maria da Penha. E não é tentativa de homicídio, a gente está diante de lesão corporal. Resta saber se ela é leve, grave ou gravíssima. Né? E o conceito de lesão corporal no Brasil ele é dado por eliminação. Né? A lesão ela vai ser leve quando ela não for nem grave nem gravíssima, ela vai ser grave quando for leve, quando não for leve nem gravíssima, e ela vai ser gravíssima quando não for leve e nem grave. E se você pegar lá o artigo 129 do Código Penal, né, especificamente nos incisos 1 e inciso 2, no 129 você tem a lesão leve, no parágrafo 1º você tem a lesão grave, e no parágrafo 2º você tem a lesão gravíssima, né? Note que aqui a única circunstância que faz você visualizar, né, que faz você visualizar a gravidade ou não da lesão é essa expressão aqui, ó, após 14 dias retomou suas atividades habituais. Note, só seria lesão corporal grave se ela estivesse incapacitada para as atividades habituais por mais de 15 dias. E aqui ela ficou o quê? 14 dias. Se a lesão não é grave, ela é aqui uma lesão leve. Ela é uma lesão leve. O conceito aqui é dado por eliminação. Fácil, galera? Tranquilo? Sim ou não? Muito bom. Vamos adiante. Isso tudo pode cair na sua prova. Você, guarda municipal, vai lidar muito com essas questões de lesão corporal aí pela rua, tá bom? Então presta atenção nisso. Na tela. Tício, movido pela intenção de matar seu desafeto Paulus, atraiu-o para o local ermo e lhe deu um golpe de faca, causando-lhe grave ferimento no abdômen, com intensa hemorragia e perigo de vida. Ao perceber a gravidade do ferimento, Tício, olha que informação importante, se arrependeu
e levou Paulo a um hospital, onde este foi operado e salvo. Nesse caso, Tício, olha, meus amigos, Tício queria matar. E olha que a questão falou, olha que importante aqui, ó. A questão falou com intenção de matar. A questão ainda falou com a intenção de matar seu desafeto, né? Então ele queria matar. Só que veja, ele se arrependeu e evitou o resultado morte. Eu estou falando de que instituto aqui, meus amigos? Eu estou falando do chamado arrependimento. Estou falando do chamado arrependimento eficaz, lá do artigo 15 do Código Penal. Muito importante para você. Ele não vai responder por tentativa de homicídio, porque uma das características do arrependimento eficaz é fazer com que o agente responda pelos atos até então praticados. E quais os atos que ele praticou? Lesão corporal. Ele não vai ser responsabilizado pela tentativa de homicídio, porque ele se arrependeu de maneira eficaz, segundo disposição do artigo 15 do Código Penal. Resta saber se a lesão é leve, grave ou gravíssima. Olha aqui, ó. Letra B. Tício responderá por lesões corporais leves, porque em razão da intervenção cirúrgica a vítima se recuperou. Não dá para a gente falar em lesão leve, né, pessoal? Por quê? Porque a lesão gerou perigo de vida, meus amigos. Tá? Não responderá por nenhum delito? Claro que vai responder. Ele vai responder por lesão corporal de natureza grave, pois, apesar do arrependimento eficaz, a vítima recebeu ferimento que resultou perigo de vida. Tá correto aí, meus amigos. Lesão grave, letra D de dado, tá? Não vai responder por homicídio consumado. Como é que vai responder por homicídio consumado se o camarada foi salvo? Não tem sentido isso aí. Fácil, galera, tranquilo até aqui, muito bom, hein? Vamos avançando, questões que podem estar na sua prova, lembrando que a gente está na semana aqui de premonição da Guarda Municipal. Amanhã tem o professor Fernando, né? E na quinta-feira tem o professor Fernando, enfim, vamos ver quem é que vai entrar, mas vocês não vão ficar sem conteúdo nessa terça, nessa quarta e nessa quinta, tá bom? Faltando aí basicamente uma semana para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos lá? 8ª questão, nossa antepenúltima questão. Na tela aí para você, olha lá. Laio, ao receber a notícia de que a sua mulher Jocasta, de que seria pai, foi consultar uma vidente para saber o destino de seu futuro filho. Ao receber a informação de que a criança traria grande infelicidade para o casal, Laio, assim que seu filho nasceu, veio a deixá-lo na porta de uma residência simples situada na periferia da cidade. Momentos depois, a criança foi resgatada por morador da referida residência com saúde e integridade física preservadas. Considerando a situação narrada, Laio, em tese, deve ser responsabilizado pelo crime de abandono de incapaz, perigo para a vida ou saúde de outrem, tentativa de infanticídio, a gente elimina de cara aqui, né? Exposição ou abandono de recém-nascido, que tal? Tentativa de homicídio culposo, nem cabe tentativa de homicídio em crime culposo. Aqui, se fosse para ficar em dúvida, meus amigos, era para ficar em dúvida em 3 questões: abandono de incapaz, exposição de abandono de recém-nascido. Mas por que você eliminaria a letra B? Porque esse perigo para a saúde de outros já está inserido tanto em um quanto em outro. Aqui, ó, o delito está entre o artigo 133 ou artigo 134 do Código Penal. Gabarito, abandono de incapaz. Pô, professor, mas ele não abandonou ou expôs o recém-nascido? Só que se você pegar lá o artigo 134, você vai ver que existe uma elementar que é assim escrita: para ocultar, para ocultar desonra. Deixa eu até escrever melhor aqui, que eu escrevi errado, para ocultar desonra própria. Para ocultar desonra própria. Ele não fez isso aqui, o Laio, ele não fez para ocultar desonra própria. O que seria isso, professor? Imagina aquela hipótese em que uma mulher, por exemplo, ela arruma uma gravidez adulterina, uma gravidez fora do casamento. Quando o filho nasce, ela é de família tradicional, ela não pode saber que a família que ela não pode fazer com que a família saiba que essa gravidez é adulterina, então ela abandona o recém-nascido justamente para ocultar essa desonra própria. Só que a questão não fala isso. Ah, professor, por que não é perigo para a vida ou a saúde de outrem? Até é.
Por quê? Porque abandonar o incapaz e expor o incapaz, ele gera um perigo de vida ou a saúde de outro. Só que isso aqui é crime de perigo, né, meus amigos? A gente está falando de um crime aqui efetivamente muito mais completo, aonde o perigo de vida está inserido, né? Que é ou abandono de incapaz, ou a exposição, ou abandono de recém-nascido, que só não caracterizaria aqui a letra D, porque a questão não diz a respeito do ocultamento da desonra própria, tá? Isso faz com que o gabarito seja o abandono de incapaz, lá do artigo 133 do Código Penal Brasileiro. Beleza aí, galera? Muito bom, fácil até aqui, questão boa, viu? Note que a maioria das questões são bem tranquilas aqui, uma ou outra apresenta dificuldade, mas por isso que é importante você treinar cada vez mais. Maravilha? Nona questão, na tela para você. A nona questão diz o seguinte, ó. Paulo enviou carta, tá? O Paulo enviou carta a todos os alunos da classe de seu desafeto Gabriel com os seguintes dizeres: cuidado, seu colega de classe Gabriel é ladrão. No dia seguinte, outra carta, desta vez enviada por Lúcio, no mesmo local e para as mesmas pessoas, tem os dizeres: Gabriel furtou R$50 que se encontravam dentro da bolsa de Maria, sendo, porém, falsa a imputação. Paulo e Lúcio cometeram, respectivamente, os crimes. Bom, aqui, gente, presta atenção. Examinador está querendo confundir, ó, calúnia, difamação, ele está querendo confundir calúnia, difamação e injúria. Difamação e injúria. Qual a diferença desses crimes? Na calúnia, tá, há a imputação falsa de um fato caracterizado como crime. Dizer que Gabriel é ladrão é um fato definido como crime? Não. Dizer que Gabriel é ladrão é imputação de uma qualidade negativa, que atinge terceiros que não o Gabriel. Só que o Gabriel é da sala. E o Gabriel também vai saber. E se essa ação também ataca Gabriel, né? Aqui Paulo pratica o crime de injúria, porque ele não atribui fato definido como crime. Quem atribui fato definido como crime é o Lúcio, quando ele diz que Gabriel furtou R$50 que se encontravam dentro da bolsa da Maria. E essa imputação é falsa, porque a questão está dizendo aí, ó, sendo falsa a imputação. Então, ó, aqui, ó, Paulo e Lúcio cometeram um crime de injúria e de calúnia. Professor, por que não é a difamação? Porque na difamação se imputa uma qualidade negativa, só que só se chega a conhecimento de terceiros. Ataca a honra objetiva, que é a visão da sociedade tem em relação à vítima. Já na injúria, tudo bem, imputa-se uma qualidade negativa, seja ela falsa ou não, só que o conhecimento da ofensa chega ao próprio ofendido. A diferença da calúnia para a difamação é justamente que na calúnia se imputa o fato criminoso e na difamação falso, e na difamação se imputa uma qualidade negativa, seja ela falsa ou não. Muito comum aqui, né, pelos os delitos contra a honra, artigo 138, artigo 139 e artigo 140. Fica aí para você dar uma revisada. Beleza, galera? E agora chegamos na nossa última questão dessa primeira semana da premonição, que diz o seguinte aí para você, ó. João se aproximou de Maria, tá? João se aproximou de Maria, mostrou a arma que estava em sua cintura, tá? E disse para ela acompanhá-lo até uma praça ou então atiraria nela. Maria indagou se João queria ficar com a sua bolsa, mas ele respondeu que não. Quando estavam próximos à praça, Maria visualizou que o local estava deserto e, com medo, conseguiu fugir. João possui condenação anterior por estupro praticado na mesma praça. Com relação aos fatos narrados, João praticou. Aqui, ó, o aluno ejaculação precoce, o Juninho, vai dizer que ele praticou estupro tentado. Meus amigos, ele não praticou estupro tentado. Ele iria praticar um estupro. Só que ele não chegou a iniciar a execução do estupro. Por quê? Porque a Maria fugiu, né? Ele não chegou a executar o direito penal. Para começar a punir, ele tem que começar a punir a partir dos atos executórios, em regra, né?
cogitação, preparação, execução, consumação. Aqui o João cogitou e preparou. Só que ele não executou o crime de estupro. Aqui no caso, ele vai responder pelo constrangimento ilegal. Porque ele pegou a arma, né, promoveu lá a violência ou a grave ameaça para ela, para que ela o acompanhasse até uma praça. E depois disso não aconteceu nada. Mas o fato é que ele vai responder pelo constrangimento ilegal lá do artigo 147 do Código Penal brasileiro. Muito boa essa questão. Não foi ato preparatório impunível, né? Ato preparatório impunível em relação a estupro, porque ele não começou a executar o estupro. Mas esse ato preparatório da não realização do estupro configura constrangimento ilegal. Então o ato preparatório aqui é punível. Não se trata de importunação sexual, não é violação sexual mediante fraude. O estupro tentado botou aqui para fazer a galera errar. Beleza, pessoal? Olha aí, muito importante o que a gente fez aqui nessa meia horinha de aula, tá? E eu quero chamar a sua atenção de que isso é muito importante e são esse tipo de questões que nós vamos abordar na nossa super revisão de véspera para a Guarda Municipal de Manaus, que vai acontecer no dia 17/2/2024, de 7h30 da manhã até as 18 horas. Meus amigos, não percam. Vou pedir para a galera do nosso time colocar aí o link para a nossa revisão de véspera aí no chat, tá? Para que você possa acessar e adquirir o quanto antes o ingresso para a revisão de véspera, tá, pessoal? É muito importante. Quais são os professores que estarão lá presentes? Lá em português, professor Daiane Praia, professora Adonelis Paz, redação Everton Pinheiro, informática, o grande mestre, professor Matheus Santos, História e Geografia, grande professor Renato Velas, Direito Penal, este que vos fala, Processo Penal, professor Fernando Bezerra. Eu também estarei com Legislação Penal Especial, assim como o professor Fernando, Direito Administrativo, professor Vinícius Nascimento, professor Onetício Neto entrará aqui com Constitucional, professor Heron Silva com Direitos Humanos. Na verdade, acho que o Heron vai viajar, vai entrar o professor Lucas lá com Direitos Humanos. E Legislação da Guarda Municipal, professor Antônio Tiago. Lembrando que a gente está fazendo essa aula, né, em compasso com os colegas lá do Proveste, né? Tanto que o professor Adonelis vai entrar, o professor Everton e o professor Antônio Tiago, tá, galera? E aí eu te pergunto, qual é a importância, quais são os motivos para você participar da revisão de véspera presencial? E eu elenco para você alguns dos motivos aqui. Olha só, você vai fazer networking com outros concurseiros, são concurseiros engajados e que falam a mesma língua que você, né? São concurseiros que buscam o mesmo objetivo, o mesmo sonho que você. Olha que ambiente legal, tá, pessoal? Isso é importante. Você vai pegar dicas cruciais, pontos-chave de cada matéria que você precisa e que não pode deixar de revisar. Você vai fazer resolução de questões práticas, com questões que frequentemente caem em concurso público, incluindo a análise detalhada das respostas. Olha, volto a repetir, no aulão de véspera do TRT que aconteceu no domingo, por que a gente está chamando de premonição? Porque nós conseguimos prever várias questões que estiveram na prova no dia seguinte. Com a Guarda Municipal vai ser a mesma coisa. Além disso, você vai receber material exclusivo, tá? Compilado dos conteúdos mais importantes para a sua reta final, tá? De preparação. Vai ser muito legal, galera. Além disso, você vai ter estratégias de prova, como gerenciar o seu tempo, reconhecer as pegadinhas mais comuns de prova. E vai acontecer aonde, professor, a revisão de véspera? Lá no Manaus Plaza Shopping, lá no centro de convenções, que fica ali na Djalma Batista, 2100 na Chapada, local de fácil acesso com estacionamento, tá? E quanto custa, professor? A gente está no segundo lote, você paga apenas, na verdade você investe apenas R$ 79. R$ 79, tá, pessoal? Esse valor do segundo lote agora está por tempo limitado, já vai virar semana que vem, vai passar acho que para R$ 90. Não é muito, mas adquira agora que está mais baratinha aí. Beleza, galera? Então não fique de fora e garanta a sua vaga na maior revisão de véspera com conteúdos valiosos para a sua prova da Guarda Municipal de Manaus. Beleza, galera? Fica aí o meu recado para vocês. Vamos com tudo e bora vencer. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui ao vivo. Obrigado, time. Deixa aí o link para a galera acessar e a gente se vê numa próxima oportunidade nessa semana da premonição para a Guarda Municipal de Manaus. Aquele abraço, galera. Bora vencer! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o professor Fernando Bezerra no Manaus Plaza Shopping, no centro de convenções, para anunciar a nossa maior